João capítulo 7, a partir do verso de número 37. João 7, 37. Só 2 versículos. João 7, 3 versículos. João 7, 37, 38 e 39. Coloca aí para a gente, olha. Eu vou ler esse texto com os irmãos e depois a minha expectativa essa noite é fazer algo diferente. É pegar esse texto e mostrar em outra passagem da Bíblia como Jesus fez esse texto teórico aqui se tornar uma experiência verdadeira na vida de alguns dos seus discípulos. Então nós vamos pegar o texto e depois pegar um outro texto que relata a maneira como Jesus conduziu e a maneira como aquilo que está prometido aqui aconteceu na vida daqueles discípulos. Ora, se está prometido aqui e Jesus fez que acontecesse na vida daqueles discípulos, a gente entende que tais experiências podem acontecer também na vida de cada um de nós. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então o fato que nosso Deus estava agindo lá no passado, agiu no momento em que Jesus realizou a sua obra naquele momento, e Ele realiza hoje, na experiência de cada um de nós, porque pelo texto que eu vou ler agora, vocês vão ver que Ele, o que falou para demonstrar o Espírito que haveria de agir sobre nós. Então vamos lá, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é que Jesus está dizendo? Quem tem sede, venha a mim e beba. Então mate a sua sede na fonte chamada Jesus, a água viva que desce do céu. Mas ele diz, quem crê em mim, Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então significa que Jesus está dizendo que se a gente crê nele, como a Escritura ensina que a gente deve crer, então como resultado haverá um fluxo de vida, rios de águas vivas, uma fonte divina nascerá de dentro para fora. Então significa que algo especial será feito por Deus em nossas vidas, que se manifestará de dentro para fora como um rio de águas cristalinas. Você gostaria de ter uma fonte divina dentro da sua vida? Você gostaria de ter uma fonte de Deus jorrando de dentro do seu coração, do seu interior, da sua mente, da sua vida pessoal? Pois é isso que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, do nosso interior pode haver uma nascente de águas cristalinas, águas vivas, que simbolizam o que está agora no próximo versículo. Quer ver? Está lá, ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que eles haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus disse que os discípulos dele deveriam estar com ele, andar com ele, e ele disse, eu não vos deixarei, o quê? Órfãos. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, vou estar à direita do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Então pense bem, Jesus disse com eles assim, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, pelo Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então Jesus estava falando que esse rio de águas vivas, que essa fonte divina,
era uma obra do Espírito Santo, que haveria de vir sobre nós. E o Senhor Jesus Cristo disse quando é que ele viria. Ele viria quando todos estivessem reunidos em Jerusalém, e naquele momento, quando Jesus estivesse à direita do Pai, ele enviaria sobre aqueles que ali estavam o seu Espírito. E a Bíblia registra isso no livro de Atos, que depois que Jesus estava à direita do Pai, depois da sua ressurreição, ele disse que o Espírito Santo desceria sobre aquelas pessoas. Estavam reunidas ali algumas pessoas e algumas nacionalidades. E a Bíblia diz que eles tiveram uma experiência, que foi a descida do Espírito Santo sobre eles, e eles tiveram experiências marcantes. E a Bíblia diz que eles até falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam ali 14 nacionalidades diferentes, medos, persas, elamitas, hetitas, e várias, 14 nacionalidades. E interessante que quando o Espírito Santo desce sobre aquele grupo, eles começam a falar estas línguas. Cada pessoa representada para aquela nacionalidade entendia a fala na sua própria língua. Então, os discípulos falavam, mas quando eles falavam uma língua estranha para eles, mas uma língua conhecida para as comunidades ali representadas. Então foi mais um milagre de ouvido do que um milagre de fala. Porque eles disseram assim, como que nós vamos entender se eles falam cada um na sua própria língua, como é que nós entendemos na nossa língua? Aquele foi um sinal de Deus que não haveria limites para que nós pudéssemos comunicar entre nós mesmos o grande e extraordinário amor de Deus. Por isso que Paulo vai dizer mais tarde, quando ele fala sobre a organização da igreja, ele diz assim, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo, do qual Cristo é cabeça. Então a igreja é a soma daqueles que foram abençoados pela salvação em Cristo Jesus, cuja salvação abre para nós a presença do Espírito de Deus em nossa experiência particular e pessoal. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, porque somos seres espirituais, que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus faz sobre nós uma declaração de que nós somos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a história da presença de Jesus, dizendo, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, né, pela obra do Espírito Santo, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, se você crê em Jesus, como diz a Escritura, e a Escritura diz que o Senhor está à porta e bate, se você ouvir a sua voz, ele entra na sua experiência pessoal, e ele aplica o Espírito Santo de Deus ao seu entendimento, ao seu coração. E a Bíblia diz que o nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo, a morada de Deus em Espírito. Por isso que o crente entende que ele tem a salvação de Deus por uma simples razão, porque ele entende que a vida dele está guardada por Deus em Cristo Jesus, mediante a obra do Espírito Santo que opera na vida dele. Então a nossa certeza não vem das nossas vitórias particulares ou pessoais, a nossa certeza vem daquilo que a Escritura diz, que o Senhor Jesus Cristo faria por nós, e tendo feito o que fez, o Espírito Santo usaria esta palavra para aplicar esta verdade ao nosso coração e nos convencer do nosso pecado, do juízo, da justiça e desta tão grande salvação. De modo que pela bênção de Deus e pela obra do Espírito, nós nos tornamos então novas criaturas. Daí a razão porque o Senhor Jesus Cristo diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, fontes divinas nascerão de dentro da sua experiência pessoal. Esta é a razão, porque a vida de Deus em nós nos faz ser testemunhas da presença de Deus na nossa particularidade, na nossa experiência individual. Vocês entenderam até aí? Está claro? Então agora eu vou passar desse aqui para mostrar para vocês como aconteceu isso na vida de 2 discípulos. E quando eu mostrar como aconteceu na vida de 2 discípulos, você vai ver que é a mesma coisa que Jesus falou aqui.
A mesma coisa que Jesus ensinou aqui, Jesus praticou num caminho chamado caminho de Emaús. E lá ele fez a coisa que ele disse aqui, ele fez lá. E porque ele fez lá, aconteceu uma experiência transformadora na vida de duas pessoas. E nós vamos entender então hoje a vida dessas duas pessoas. Abra aí no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 12. Jesus está, essa experiência que Lucas vai narrar aqui sobre Jesus, é para dizer que Jesus estava vivendo o primeiro dia da sua ressurreição. Jesus não ressuscitou no domingo pela manhã? Foi sepultado na sexta, ressuscitou no domingo pela manhã. E essa experiência que Jesus vai viver e vai ser relatada aqui pelo Lucas, aconteceu ao cair da tarde desse primeiro dia. Então, ao cair da tarde do domingo, quando estava se pondo o sol, aconteceu essa experiência que nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 24, né? Naquele mesmo, Lucas 24, capítulo 13. 24, verso 13, perdão. Eu falei 12, né? É 13. Naquele mesmo dia da ressurreição, naquele dia que Jesus tinha ressuscitado, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam no caminho que ia de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, poucos quilômetros. Esses discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. Eles moravam em Emaús, tinham vindo para Jerusalém e participaram de todo aquele evento acontecido em Jerusalém. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, e Jesus foi sepultado. E no domingo eles voltam para Emaús. E quando eles vão voltando, olha o que acontece com eles, quer ver? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Emaús, de Jerusalém para Emaús, e no meio dessa caminhada, que era mais ou menos uns 15 quilômetros, eles iam caminhando e eles iam conversando entre si, falando a respeito das coisas que haviam acontecido lá em Jerusalém. Quais coisas tinham acontecido em Jerusalém? Era o julgamento, a condenação, a morte, a crucificação de Jesus. Mas eles não sabiam da ressurreição. Eles sabiam até a morte. Mas agora eles voltam e eles estão desanimados com o que aconteceu lá. Porque eles estão falando sobre os acontecimentos como se fosse algo que aconteceu e não trouxe para eles a esperança que eles esperavam ter. Por quê? Porque tudo aconteceu e nada daquilo que eles esperavam ocorreu. Veja o que é que diz o texto, olha só. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha, imagine aí, eles estão caminhando para Emaús. Estão falando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. Enquanto eles caminhavam e conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Pensa que já caiu a tarde, já caiu a noite. Esse caminhante estava do lado deles e eles nem perceberam quem é, não tinha nem ideia de quem era. O fato é que esse caminhante vai com eles. Olha o que esse caminhante pergunta para eles, quer ver? Diz assim, os seus olhos, os olhos deles estavam como que fechados, impedidos de o reconhecer. É como se eles estivessem bloqueados em relação a essa figura que estava caminhando ao lado deles. Veja o que acontece. Então, Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Noutra versão diz assim, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Então Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E que discurso é esse que vocês estão discutindo? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Imagine que você fosse um daqueles dois caminhando ali,
conversando sobre o que tinha acontecido lá em Jerusalém, como tinham matado lá o Senhor Jesus, como tinham crucificado, e agora eles estão caminhando. Eles não sabem da ressurreição, mas eles sabem do que lá aconteceu, e eles vão falando sobre isso, e a Bíblia diz que o coração deles estava entristecido, estavam os corações entristecidos, e Jesus pergunta: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então Jesus quer entrar na conversa com eles, mas veja só o que aconteceu. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Então, o que ele vai, quando Jesus vai conversando com eles, ele diz: você é o único ignorante que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Aí Jesus pergunta para eles: mas o que aconteceu? Veja só, o próximo versículo. Diz assim: ele perguntou: quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Quando Jesus pergunta o que aconteceu, aí diz: você é ignorante, não sabe como aconteceu lá o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E olha o que eles vão dizer mais ainda, quer ver? Assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte Então eles estão explicando para Jesus o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Eles estão explicando para o próprio Jesus como tinham matado Jesus lá em Jerusalém. Eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus está caminhando com eles e está fazendo uma sondagem do que estava na mente deles e no coração deles. Veja o verso seguinte. Diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele aquele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. Então assim, nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas já passaram 3 dias e nada aconteceu. Para eles, tudo que dizia respeito a Jesus estava lá em Jerusalém e não tinha mudado nada. Ele morreu, foi crucificado e foi sepultado. Para eles agora tinha frustração. Nós esperávamos que fosse ele, mas 3 dias já passaram. Você já esperou alguma coisa e depois achou que não vai acontecer de jeito nenhum, você abandona para lá? Você diz: rapaz, esperei, não deu certo, vou deixar isso para lá, vou tratar de outra coisa. É mais ou menos o que eles estavam pensando. Nós esperávamos uma esperança frustrada, mas Jesus não estava com eles, mas eles não sabiam, não conheciam, não perceberam. Quantas vezes Jesus vai estar do seu lado, quantas vezes o Espírito Santo vai estar falando com você, quantas vezes vai ter revelação de Deus para você, mas você não vai ouvir, não vai compreender, não vai entender, porque você está preso numa teoria, numa situação qualquer, que não permite você de perceber aquilo que é uma revelação especial do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Veja o que acontece depois, quer ver? Olha lá. É verdade também, agora, olha o que eles estão dizendo. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada lá no túmulo. Então, eles estão falando com Jesus: é verdade que algumas mulheres até nos surpreenderam, falando que foram lá no túmulo. E o que aconteceu lá no túmulo? Olha só. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele... Então eles tinham tido um testemunho sobre a ressurreição de Jesus. Eles tinham um testemunho das mulheres, mas eles não acreditaram no testemunho daquelas mulheres. Eles não aceitaram aquele testemunho, porque eles continuavam caminhando tristes, descrentes e com aquela sensação de que nós esperávamos mais, mesmo que algumas mulheres falaram, mas para nós não aconteceu nada de especial.
Não aconteceu nada de novo. Veja o verso seguinte. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então ele está assim, olha, as mulheres falaram, alguns de nós foram lá e procuraram saber e não viram o corpo dele lá. Então tinha algumas evidências que chegavam até eles, mas eles estavam indo para Emaús. Isso aqui vai nos ajudar muito. Veja o passo seguinte, olha. Diz assim, então lhes disse Jesus. Quando eles falam essas coisas, Jesus vai chamá-los de nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Então Jesus disse para eles, olha, vocês ouviram a mulher dizer lá que tiveram a revelação, alguns foram lá e viram que não tinha nada no túmulo, e havia uma série de evidências, e vocês continuaram com a impressão clara de que não tinha acontecido nada, a não ser a morte e o sepultamento de Jesus. Aqui a gente para só um minutinho, para a gente fazer uma reflexão. Quantas vezes nós estamos no caminho e falamos do Evangelho, declaramos alguma coisa a respeito do Evangelho histórico, do que Jesus foi, do que Jesus fez, do que aconteceu, mas nós não temos uma experiência com Jesus ressuscitado. A nossa compreensão é apenas histórica, é apenas doutrinária, mas o que eles sabiam sobre Jesus, o que eles tinham ouvido sobre Jesus, não mudava em nada a vida deles, não mudava em nada, porque eles continuavam voltando para Emaús, voltavam ainda com a mesma tristeza no coração, voltavam ainda com a mesma frustração. Então o Evangelho que eles estavam levando de volta no caminho, era o Evangelho de algumas informações religiosas, teóricas, doutrinárias, quem sabe, mas eles não tinham uma experiência com a obra do Espírito Santo na vida deles, porque eles estavam condicionados a pensar que o cristianismo era algo do passado, e não algo que pudesse estar presente na vida deles naquele momento. Veja o que acontece, honestos e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Olha o que ele vai fazer mais adiante, verso seguinte. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Então Jesus fala com eles, não convinha, ou seja, por que vocês não conhecem o que os profetas ensinaram? Por que vocês não conhecem a história do Messias? Por que vocês não são liderados pela clarificação do Espírito Santo na vida de vocês? Por que vocês continuam caminhando para Emaús, quando vocês deveriam estar usufruindo os benefícios do Cristo ressurreto, que anda lado a lado com vocês no caminho da vida? Não adianta o Senhor andar com você, se você não o percebe. Não adianta o Senhor andar consigo, se você não compreende a presença dEle na sua experiência pessoal. Não adianta uma teoria sobre Jesus, não adianta uma teoria sobre o Evangelho, se você não reconhece o Cristo vivo que caminha ao seu lado no dia a dia da vida. Olha o que Jesus disse lá então para eles, quer ver? Próximo, diz assim, e começando por Moisés, Jesus começa por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Mas se você não crê em Cristo como diz a Escritura, você não tem a bênção de usufruir os benefícios da experiência de um Cristo vivo, ressurreto, operando e agindo na sua vida, mediante a instrumentalidade do Espírito Santo. Rios de águas vivas não vão fluir, não é porque elas não existam, não é porque Deus não queira que isso aconteça, é porque você não tem o conhecimento
de como Deus vai fazer na sua vida, para que a sua vida experimente esta relação com Ele. Então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava. Quem crê em mim conforme diz a Escritura? Está lá ele ensinando conforme diz a Escritura. É importante crer, é importante conhecer a Escritura, é importante amar a palavra de Deus, é importante entender o que a Bíblia fala sobre Jesus, é importante aceitar a palavra de Deus que revela o Cristo de Deus ao seu coração e ao seu entendimento. É importante abrir a vida para que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao nosso entendimento. A Bíblia diz que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito de Deus pega esta palavra e Ele a aplica aos nossos corações. E Ele faz que a mensagem de Deus seja viva e eficaz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra no interior da nossa alma, e mostra lá dentro o que existe, e traz de dentro para fora a revelação a respeito de nós mesmos. E então o Senhor pode nos ajudar a fazer uma leitura de quem somos, o que pensamos, o que sentimos, e que mudanças precisamos, e como o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade, e pode nos conduzir em todo o caminho que a palavra de Deus ensina. Veja lá o próximo verso. Próximo verso. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez menção de quem ia para mais. Então Jesus vai com eles. Quando chega na aldeia, lá na porta da casa, Jesus faz como quem vai embora. E se eles não tivessem convidado Jesus, Jesus teria ido embora. Agora eu pergunto a você, o pregador daquela noite era bom? Sim ou não? Quem era o pregador daquela noite? Era o Senhor Jesus. A mensagem era boa? Era boa. E por que não transformou o coração daqueles homens no caminho? Porque a Bíblia diz que seus olhos estavam... Por isso que a Bíblia diz, o diabo cegou os olhos do nosso entendimento. Mas Deus abre os olhos do nosso entendimento. Então a Bíblia diz que tem um que cega os olhos, mas tem outro que abre os olhos. Quem vai operar os seus olhos? O Senhor vai trazer a iluminação pelo seu Espírito ao seu entendimento. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento, entendimento. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio para nos conduzir em toda a verdade. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nos tornamos novas criaturas. Então agora Jesus faz como quem vai para frente. Eles estavam com o melhor pregador do lado deles. Eles estavam com o pregador mais santo do lado deles. Ele estava com o pregador que estava vivendo o primeiro dia da sua ressurreição do lado deles. Mas os ouvidos deles estavam bloqueados. Os corações estavam fechados. Sabe por que não acontece tanto milagre na nossa vida? Tantas experiências transformadoras na nossa vida? Não é porque o Espírito não esteja falando conosco. Não é porque a palavra não esteja falando conosco. É porque muitas vezes nossos corações estão bloqueados. E às vezes tão comprometidos com tantas outras coisas, que não há espaço para o Espírito revelar algo especial e transformador a cada um de nós. Faz sentido? Então Jesus faz como quem vai para frente. Mas eles têm uma oportunidade única. Única. Olha o que eles vão fazer, quer ver? Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declinou. E Jesus entrou para ficar com ele. Eles tiveram a sensibilidade de dizer, olha, a Bíblia diz que sem saber a gente hospeda o quê? Anjos. Ali naquele momento eles tiveram a sensibilidade de dizer, já declinou o dia, já caiu a noite.
ao invés do Senhor ir pelo caminho, fica conosco esta noite. Abriga-te embaixo do nosso telhado, coloca os pés embaixo da nossa mesa, vem partilhar conosco a nossa comunhão e a nossa intimidade. É nesse momento que eles trazem Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua habitação. E é nesse momento, quando eles oferecem o alimento para Jesus, que vai acontecer uma experiência espiritual transcendental e transformadora. Veja lá o que acontece, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus tomando o pão, o abençoou e tendo partido, deu a eles. E veja o que aconteceu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nada que eles pudessem fazer ali ia mudar. Por quê? O que era mais importante eles já tinham experimentado, que era a presença do Deus vivo em Cristo Jesus, ressurreto, assentado com eles à roda da sua mesa. A Bíblia diz que o Senhor vai entrar na nossa vida, vai participar da nossa ceia, e nós vamos participar da ceia dele. Ali eles ofereceram a sua ceia a Jesus, e Jesus recebe aquela ceia, e Jesus vai dar para eles uma outra ceia. Olha o que vai acontecer. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? Aí é que está, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas vão fluir, corações ardentes, corações vibrantes, corações especialmente voltados para a grandeza das coisas de Deus, corações iluminados, corações esclarecidos, corações experimentados na palavra e na vivência e na presença de Deus, corações cheios da unção do Espírito, corações morada de Deus em Espírito. Naquele momento, eles diziam para o outro assim: acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Quando a Escritura é apresentada, quando a Escritura é trazida ao nosso entendimento, se nós estivermos bloqueados, ela não produz nada, mas se o Espírito estiver liderando aquela Escritura, ele vai aplicando aquela Escritura, vai transformando a nossa mente, vai renovando a nossa mente, vai construindo dentro da nossa cabeça a mente de Cristo, e nós começamos a ter uma visão diferente, e a gente vai perceber que o coração é transformado, o coração arde, o coração vibra, e o coração se empolga com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a obra do Espírito, com a liderança do Senhor. E olha o que acontece no ato final, para você ter uma ideia. E na mesma hora que eles sentiram o coração ardente, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles. E olha o que eles falam lá. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu para o Simão. É você saber que o Senhor ressuscitou, mas não é apenas um conhecimento histórico, é um conhecimento experiencial, vivencial. É o Cristo vivo fazer parte da sua experiência viva. É aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Não é um Cristo morto, pendurado num crucifixo no seu pescoço, ou pendurado em algum lugar da sua habitação. É um Cristo vivo que transforma a sua vida, que faz o seu coração arder, que faz o seu coração vibrar, que faz o seu coração alegrar-se por uma tão grande salvação, que anunciada pelo Senhor, foi aplicada aos nossos corações pela graça e pela bênção do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo
é poderoso. Não é apenas uma situação que nós decoramos, é uma experiência que nós vivemos. É algo que Deus faz na nossa vida, pela presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Por isso que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos amados de Deus. Por isso que Deus nos tem debaixo das suas asas e nos abriga até que passem as dificuldades, as calamidades. Por isso que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nos dias difíceis da vida. Se você vai no caminho da vida, está triste, desanimado, falando sobre o Evangelho, mas não experimentando o poder do Evangelho, hoje é um dia de você parar e pensar: não quero apenas falar sobre o Evangelho, eu quero experimentar na minha vida o poder do Evangelho, que é manifesto em nós pelo Espírito Santo, que habitando em nós, nos conduz em toda a verdade. Ele nos conforta, nos consola, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos consola. Ele é o Espírito do Senhor, para fazer que o Evangelho seja verdadeiro na experiência de cada um de nós. Não apenas uma doutrina que nós aprendemos, mas uma experiência espiritual que nós vivemos. Não deixe passar na sua vida o Senhor Jesus como quem vai para mais longe. Chame-o a entrar hoje na sua casa. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. E se você crê em mim, como diz a Escritura, fontes divinas acontecerão no seu interior. E você dirá: acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho Ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Evangelho é para fazer o coração arder, o coração vibrar. Evangelho não é para a gente viver na mesmice todo dia a mesma coisa, sem experiências de vida, sem experiências transformadoras. Evangelho é para levar a nossa vida para um estágio superior, para uma etapa maior. É para nos aproximar da grandeza das coisas de Deus, para podermos usufruir os benefícios da presença gloriosa do nosso Deus. Amém?